sou adventista do sétimo dia e vou visitar a Assembleia de Deus para contar para você como é a recepção, como é o sermão, como é o culto, enfim, o que acontece. Será que eu vou ser bem recepcionado? Será que o louvor é legal? Claro que o louvor é para Deus, né? Mas será que o louvor é legal? Eu vou contar para vocês aqui, tá bom? Se você não é inscrito ainda, já se inscreva aqui no canal. Eu sou Luan França, vem comigo, vamos ver o que é a Igreja Assembleia de Deus. A igreja está aqui ao fundo, como você pode ver. Então, vamos lá. Gente, acabei de sair do culto aqui, 9h07, desculpe aqui a escuridão. Tô aqui dentro do carro e eu tô tremendo, gente. Olha, prestem bem atenção nesse vídeo, porque aconteceu de tudo nesse culto. Aconteceram muitas coisas. Então assim, estou indo para casa agora. Vou gravar a parte do vídeo que detalha algumas coisas do culto. Presta atenção, porque é coisa assim. Eu não tenho palavra. Eu quero nesse vídeo aqui tentar expressar o que eu senti e o que eu vi, tá bom? Então fica até o final que tem uma coisa. Olha, gente, eu não sei o que falar, mas eu anotei muitas coisas lá do culto e eu quero tentar aqui expressar para vocês o que se passou, tá bom? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui eu vou contar como que foi o culto, tá? Então eu cheguei no culto por volta das 19 horas. Pelo estacionamento da igreja, já deu para ver que a igreja estava lotada. Quando eu cheguei, tinham 4 pessoas na recepção. 2 homens e 2 mulheres ali bem sorridentes. Estavam ali bem vestidos e pronto para receber as pessoas com alegria, com um sorriso lindo no rosto. Essas pessoas fizeram e fazem uma coisa que eu achei diferente. Eu achei interessante. Eu quero contar isso mais para frente, mas primeiro eu quero dizer que as mulheres da recepção estavam uniformizadas e tudo mais. Aí você já vê a diferença, pois algumas igrejas não se preocupam com essas coisas. A última igreja que eu fui visitar, que era a CCB, não teve isso. Eu não estou falando da denominação em si, mas da igreja que eu fui. Não estou falando mal da CCB em si. E nessa outra igreja, na CCB, que eu fui, aqui no canal depois, né, teve alguns comentários assim bem complicados, né? Eu fui bem tratado nos comentários aqui pela maioria das pessoas da CCB. Fui bem tratado pelo pessoal, para vocês verem que não tem nada a ver com a denominação em si, mas com algumas unidades. Porém, alguns vieram aqui nos comentários dizer que eu estava, quando eu falei da recepção da CCB, que eu estava querendo me aparecer, ser pego no colo e tudo mais. Alguns até chegaram a dizer assim, você não foi cumprimentado na entrada porque nós não adoramos o homem. Você queria ser tratado como rei? E outra, não te atenderam bem porque Deus é quem recebe as pessoas. Me disseram isso. Aí eu faço uma pergunta. Mas nós não temos que imitar a Cristo? Ué, alguns de vocês não dizem que vocês têm o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo não deveria ter os frutos do Espírito? Lá de Gálatas 5, que é paz, amabilidade e mais outros bons frutos? Como é que vocês dão a desculpa de não serem hospitaleiros? Porque Deus é quem recebe. Vocês não deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo? Vejam, eu não estou falando mal de todas as pessoas da CCB e da CCB, mas de algumas pessoas da CCB que vieram aqui comentar aqui jogando toda a responsabilidade de ser hospitaleiro somente em Deus. De que Deus tem que receber bem, eles não precisam se importar com as pessoas. No momento algum eu disse que as pessoas deveriam me pegar no colo, isso precisa ficar claro, ou me tratar como rei, e sim como ser humano,
porque Jesus morreu para me salvar também. Ele morreu para salvar todas as visitas que entram na igreja de vocês. Então eu quero deixar claro, irmãos, voltando agora para a assembleia, que essa assembleia que eu fui, as pessoas lá foram luz e foram sal. Receberam e receberam muito bem. E não parou na entrada só não. Fiquem aí, meus irmãos, que eu quero te mostrar que esses irmãos mostraram mais hospitalidade ainda em outros momentos. E olha que é uma igreja grande, hein? Bem grande. Então não tem essa desculpa de que igreja grande não acolhe bem. Essa acolhe muito bem e é uma igreja tão grande quanto a última que eu fui. Então eu cheguei com hinos tocando, tinha uma orquestra tocando alguns hinos lá, orquestra com instrumentos de sopro e cordas, semelhante um pouco à CCB. Eu percebi também que lá na frente tem vários irmãos na plataforma atrás do púlpito. Cada um se levanta para dirigir alguma parte do culto. Depois, um dos irmãos que dirigiam o culto chamou umas irmãs lá na frente. Foi um monte de irmãs lá na frente cantar. Era um coral. E eu até tirei uma foto. Eu achei muito lindo. O pessoal lá, eles cantam com vontade mesmo, com alegria, né? E os irmãos que estão no banco acompanham com fervor, cantam junto. Eu achei muito linda essa parte. Depois, foi lá para frente um monte de crianças. Coisa mais linda. E o irmão que estava dirigindo essa parte expressou a preocupação que a igreja deve ter com as crianças. E depois as crianças foram para uma salinha, provavelmente ali era uma escolinha, né? Onde eles aprendem a Bíblia. Porque na oração, quando o irmão ora por essas crianças, ele ora também pelo professor. Então eu imagino que elas foram para um outro canto. Os irmãos da Assembleia podem explicar aqui melhor do que se trata. Bom, depois foi outro irmão, pediu para abrir a Bíblia em 1 Coríntios 9,6. Ali eu já percebi que era o momento dos dízimos e das ofertas. Nesse momento, olha que legal. Nesse momento, tinha um irmão lá no banco, um pouquinho mais à frente do meu, que ele se levantou para ir ao banheiro. E antes de sair, ali porque eu estava sentado bem atrás, perto da porta de saída, antes de sair ali, ele me cumprimentou. Ele colocou a mão, bateu a mão aqui no meu ombro e sorriu para mim. Né? Ele não me conhece e isso me deixou mais à vontade. Assim, eu senti o carinho desse irmão. Né? E não tem nada a ver com me aparecer ou querer tomar a adoração de Deus, não, irmãos. Muita gente falou isso na última igreja que eu visitei, pelo amor de Deus. Tem a ver com carinho, com atenção, com ser acolhido, ser incluído. No momento do dízimo e ofertas, o irmão que estava lá no púlpito contou alguns testemunhos e foram bem interessantes. Então assim, não sai daí não, porque você vai se emocionar junto comigo com o que acontece no decorrer do culto. Então vamos lá. Teve também um momento aqui, teve um momento lá do sermão, que é mais para frente, mas aqui eu quero mandar um recado baseado na pregação que você vai ver mais para frente que eu vou falar desse culto. Eu quero falar o seguinte, para as pessoas que já querem fazer comentários ofensivos aqui. Sabe aqueles comentários que só visam falar mal das pessoas, das igrejas e criticar? Bom, até mesmo alguns adventistas que acham ruim eu visitar outra igreja costumam vir aqui blasfemar e pecar pela língua. Então já estou te avisando para você ficar nesse vídeo que no sermão ele falou algo que eu quero aplicar aqui a essas pessoas que já estão doidinhas, já estão com o dedinho coçando para comentar aqui alguma crítica, pelo fato de eu ter ido na igreja, pelo fato de eu estar aqui comentando, ou para falar mal da Assembleia, ou para falar mal da Adventista. Aguarda que o sermão foi para vocês também, tá bom? Bom, vamos lá. Após isso, os irmãos vieram com as salvas. Salvas, para quem não sabe, é tipo o lugar onde vai ser colocado as ofertas. E na Assembleia de Deus ele é tipo um coador, lembra muito um coador de café, tá? Que eles passam recolhendo as ofertas. Enquanto eles passavam, tinha um irmão lá na frente cantando. É um louvor que acontece enquanto
os irmãos estão recolhendo a oferta. Ele estava cantando um hino que eu amo muito, que se chama Além do Rio Azul. Se você conhece esse hino, deixa aqui nos comentários. Na igreja adventista cantam muito esse louvor. Inclusive a minha filha ama esse louvor. Então eu gostei muito dessa parte. Aquele irmão cantando foi a coisa mais linda, irmãos. Além do Rio Azul. E o hino fala da volta de Jesus, né? Irmãos, como é bom ouvir isso, né? E ter a certeza que Cristo está voltando, né? Para buscar o seu povo, enxugar as nossas lágrimas. Naquele momento eu renovei a minha esperança na volta de Jesus. Bom, vamos lá. Depois se levantou outro irmão e chamou os jovens da igreja. Era mais um coral, com regente e tudo. Coisa mais linda, aqueles jovens cantando. Com vontade, o louvor que sai de dentro do coração mesmo. Depois se levantou outro irmão no púlpito. Olha só que interessante. Presta atenção nisso aqui. Vocês que comentaram aqui falando que esse negócio de recepcionar bem é blá 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 e não sei o que não precisa disso. Presta atenção. Esse irmão subiu no púlpito e ele cumprimentou aqueles que visitam. Disse que, olha, eu gostaria de cumprimentar os visitantes e falou algumas coisas lá. Alguns deram um nome lá na porta quando entraram, né? Que eram visitantes. E não é obrigado a fazer isso, tá? Mas alguns fizeram. Mas quem deu o nome foi cumprimentado pelo irmão lá na frente. O irmão falou o nome. Olha, o fulano de tal tá aqui. Um abraço para você, meu irmão. A paz do Senhor. E ele foi falando o nome. Ele não chamou ninguém para ir lá na frente, não. Porque tem alguns aqui nos comentários que disseram que isso constrange a visita, né? Mas eles não fizeram isso. Ele falou os nomes e cumprimentou a todos. E depois disse se tinha mais alguém que era visitante para levantar a mão. E eu levantei a mão. E ele me deu boas-vindas. Simples assim. Quando eu falei de recepção lá no outro vídeo, você que veio falar assim, mas você está querendo o quê? Você está querendo aparecer, está querendo ir lá na frente, não sei o quê, etc. Eu não falei nada disso. Eu falei de dar boas-vindas, ser hospitaleiro. Então, eu me senti acolhido, muito acolhido. E isso é muito importante, eu achei isso espetacular. Após ler alguns textos, ele pediu que toda a igreja nos saudasse e toda a igreja disse junto, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que coisa mais linda. Parabéns. Assembleia de Deus, parabéns, parabéns. Como diz o texto de 1 Pedro 4,9, diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. E vejam, né? E no outro vídeo, que eu visitei outra igreja, teve gente murmurando aqui nos comentários, dizendo que hospitalidade não vale de nada. Mas é claro, teve muitos irmãos da CCB também que falaram, olha, a igreja que eu estou, a minha comum aqui recebe bem. Eu não estou falando mal da CCB, eu não estou falando mal nem da igreja que eu fui. Eu estou apenas aqui chamando a atenção das pessoas da CCB que foram lá nos comentários começar a dar desculpinha do porquê a igreja não é hospitaleira. Irmãos, não é porque você é dessa denominação que você vai fechar os olhos para os erros dela. Inclusive eu disse lá que muitas igrejas adventistas, a igreja a qual eu faço parte, também pecam nessa parte. O problema das pessoas é que elas são cegas. Quando fala da denominação delas, não, é perfeita, não tem erro nenhum. Então, e aí eu deixei claro que eu estava falando de uma igreja CCB, não de toda a denominação. Mas enfim, né? Vamos lá. Após isso, tivemos mais um louvor. Após este louvor, o irmão que estava no púlpito passou alguns recados para a igreja. Alguns comunicados de cultos que teriam, apresentações de novos membros, recados e algumas reuniões para apresentar novos diretores, né, e apresentação de Natal que teria, etc. Após isso, tivemos mais um louvor. O pastor que estava lá na frente disse que devemos louvar juntos e não sermos espectadores. E foi outro louvor muito lindo
que eu conheço também. Eu gostei muito dos louvores, e é claro, né? O louvor é para Deus, mas isso me impede de gostar? Me impede de achar bonito? Acho que não, né? Após isso, se levantou outro irmão e leu João capítulo 18. E eu achei interessante que quando ele lê a palavra, todos ficam em pé. E na hora que ele vai fazer o sermão, o pessoal se senta. O texto se tratava dos últimos momentos de Jesus antes da crucifixão. E ele falou sobre a negação de Pedro, quando Pedro nega Jesus. Ele falou de Judas também, da traição. Ele explicou o momento da ceia de Jesus com os discípulos. E entre esses discípulos estavam o que negaria Jesus e o outro que iria trair a Jesus. E ele aplica o texto para a igreja da seguinte forma. Ele diz assim, olha, você comeria e beberia na mesa de alguém ou com alguém que iria te trair e iria te negar? Em outras palavras, você congregaria com pessoas assim? Aí então, irmãos, ele aplica dizendo que não importa se na mesa há pessoas que não te agradam, pois o Jesus da ceia está na mesa. Da mesma forma, você não deve deixar de ter comunhão com os irmãos na igreja por causa de um ou de outro. Eu achei muito importante essa aplicação e eu concordo plenamente com ela, com a aplicação com o pastor que estava pregando. Após o sermão, aconteceu uma coisa muito, mas muito linda. Então, não sai daí. Bom, no decorrer do sermão, ele fala também do Getsemane. E eu gostei da pregação. Ele usou o contexto histórico e cultural da época para explicar que o Getsemane era um lugar onde havia as prensas, onde os frutos da videira, que é a azeitona, eram esmagadas para extrair o azeite. Ou seja, de forma metafórica, ele aplica que Jesus foi prensado ali como uma azeitona é prensada. E Jesus liberou o azeite, ou seja, na provação, na prensa, saiu dele azeite, vitória. Aí ele usa o texto de Abacuque, onde Abacuque fala da azeitona que mente, do fruto que mente. Ou seja, é um fruto, é igual a todos, tem aparência de fruto, mas na hora da prensa, da aprovação, não sai uma gota de azeite. Eu achei fantástica essa aplicação do texto. Ele então continua dizendo que tem pessoas sendo prensadas, sendo provadas, e que devem ter esperança, pois quem é provado para dar azeite. Ele faz uma comparação dizendo que geralmente um pacote de azeitonas é mais barato que 1 litro de azeite. Ou seja, o azeite é mais valioso, e com isso ele quer dizer que o azeite é mais valioso por causa do processo. Ou seja, a aprovação produz nas pessoas crescimento. E eu concordo com isso. E eu sempre comparo também com o ouro, que para ser puro e refinado, ele precisa passar pela fornalha da aprovação. Ele lembra também da parte de que Jesus está no Getsemane orando, e enquanto isso os discípulos estavam dormindo. Ele disse que enquanto muitos de nós estamos sendo provados, tem muita gente dormindo. E ele lembra da parte onde Jesus é traído e preso, e que Pedro imediatamente usa a espada para cortar a orelha de Malcom. Aí então Jesus cura a orelha desse soldado de Malcom. E sabe como ele aplica isso? Ele diz que quem não ora, fere, e quem ora, cura. Repito e concordo. Quem não ora, fere, quem ora, cura. Se você tem intenção de vir aqui nos comentários com a intenção de ferir, ore antes, que talvez você mude de ideia e se torne uma pessoa que usa as palavras para curar e não para ferir. Tem muita gente que gosta de matar com as palavras. E eu tenho certeza que teremos muitos comentários aqui de gente que não ora, que só vai vir aqui para ferir a Assembleia, ferir a mim, ferir a minha igreja, ferir os irmãos da Assembleia, enfim, ou ferir irmãos da CCB que foram citados aqui. E agora eu quero contar algo muito legal que eu vi acontecer ali. Após terminar o sermão, ele chamou o grupo de louvor e eles cantaram uma música do Samuel Messias. Toda a vida me alegrarei, o nome do louvor. E eu saí de lá alegre mesmo, tá? Um rapaz depois subiu no púlpito e abraçou bem forte o pastor e ficou ali abraçado com ele, o louvor inteiro, e o louvor rolando e ele abraçado. Sabe aquele abraço que parece que faz tempo que a pessoa está esperando? Sabe aquele abraço que parece que a pessoa estava precisando há muito tempo? Ali foi um momento emocionante, irmãos. E enquanto isso, o louvor sendo cantado. Na despedida, mais uma vez o irmão que estava lá dirigindo o culto agradeceu as visitas. Olha, as visitas foram bem lembradas.
E eu quero aqui deixar uma coisa bem clara aos irmãos adventistas. Eu amo a minha igreja e não quero deixar de fazer parte da igreja adventista, pois eu sinto a presença de Deus na minha igreja também. Mas eu fui tão bem acolhido na Assembleia que eu voltaria para visitar meus irmãos da Assembleia de Deus. Voltaria numa boa, tranquilo. E como eu sempre digo, irmãos, Deus não vem para salvar uma placa de igreja, e sim um povo, o seu povo escolhido, que estão espalhados por várias denominações e até alguns que não fazem parte de nenhuma, mas adoram a Deus Espírito em verdade. A igreja de Apocalipse 14:12. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Na despedida do culto, vieram vários irmãos me cumprimentar, se despedir de mim, alegres, sorrindo, abraçando, amando o seu próximo, independente de onde ele vem. Que coisa mais linda, que povo acolhedor. Eu aprendi muito com eles, aprendi mesmo. Minha igreja também é acolhedora, não são todas, mas a cultura da igreja é ser acolhedora. Mas eu aprendi um pouco mais sobre acolhimento com essa igreja da Assembleia de Deus. Saí de lá feliz e preciso ser sincero, não estou falando de doutrinas aqui. Antes que venha alguém querer criticar a doutrina ou dizendo que eu estou passando pano para falsas doutrinas, eu não estou nem falando sobre doutrina. Não vim falar de doutrina. E se você veio aqui achando que eu vou falar mal de alguma igreja, então você veio no canal errado. Se você quer polêmica, discussão, então procure outro canal. O que eu vi ali foi um povo humilde, pessoas que se conectam. Olha aqui, gente, a saída do culto. Olha que interessante, olha isso aqui. Olha os irmãos todos conversando aqui na saída. Sabe, as pessoas têm uma amizade, têm uma proximidade uma com as outras. Eu achei isso incrível. Então eu quero aqui agradecer a esta igreja pelo acolhimento e pelo carinho. Vocês estão de parabéns. Vocês não olham as visitas com um olhar discriminatório, sabe, com aquele olhar torto. Não tem panelinha. Eu estou feliz e posso dizer aqui que eu amei esses irmãos. Quero mandar aqui um abraço bem forte ao pastor dessa igreja, a toda a liderança e a todos os membros. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Enfim, eu não tenho mais palavras para descrever vocês. Só dizer que eu amo a todos. Deus seja louvado, exaltado e adorado. Abraço, irmãos. Obrigado você que ficou neste vídeo até aqui. Um abraço a todos os irmãos da Assembleia espalhados pelo mundo, nesse planeta de Deus. Um abraço aos irmãos da Igreja da Assembleia de Deus em Umuarama, a todos os adventistas, a todos os irmãos da congregação, enfim, a toda a denominação, você que é da Assembleia, você que é da Igreja Universal, não importa. Eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.